Você já parou para pensar em como seria caminhar pelas mesmas ruas, onde filósofos como Sócrates e Platão ensinaram? Ou imaginar-se em frente ao imponente Partenon, em Atenas, sentindo a força de uma das civilizações mais importantes da história? Hoje eu vou te levar para uma viagem incrível até um dos países mais fascinantes do mundo, a Grécia. Um lugar onde o passado e o presente se encontram de uma forma quase mágica. A Grécia é um país que não precisa de muito esforço para impressionar. Ela é um verdadeiro museu a céu aberto, um paraíso natural e, ao mesmo tempo, um destino moderno cheio de vida. Localizada no sudeste da Europa, banhada pelo mar Mediterrâneo, ela é formada por mais de 6.000 ilhas e ilhotas, sendo cerca de 200 habitadas. Cada ilha tem sua própria personalidade, suas histórias e belezas naturais. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, vale a pena entender por que a Grécia é tão importante para o mundo. Afinal, não estamos falando apenas de praias paradisíacas ou paisagens de tirar o fôlego. Estamos falando do berço da civilização ocidental. Quando falamos que a Grécia é o berço da civilização ocidental, não estamos exagerando. Esse pequeno território, cercado pelo mar e cheio de montanhas, foi responsável por dar ao mundo ideias, práticas e conhecimentos que moldaram profundamente a forma como vivemos hoje. Muitos dos pilares da nossa sociedade nasceram lá. A filosofia, a democracia, a literatura, o teatro, a arquitetura clássica, a matemática, a astronomia e até mesmo os Jogos Olímpicos. A filosofia, por exemplo, encontrou na Grécia um solo fértil para florescer. Foi em Atenas que Sócrates caminhava pelas ruas, questionando os cidadãos e despertando neles o senso crítico. Seu discípulo Platão registrou ideias que até hoje influenciam a política, a ética e a educação. Aristóteles, por sua vez, sistematizou o conhecimento humano em áreas como lógica, biologia, retórica e metafísica, criando uma base intelectual que sustentou séculos de pensamento ocidental. Outro legado essencial foi a democracia. Em Atenas, pela primeira vez, cidadãos puderam participar diretamente das decisões que afetavam a comunidade. Essa experiência política, ainda que limitada a uma parcela da população, abriu caminho para o que hoje entendemos como participação popular e governo baseado na voz do povo. Na arte, os gregos foram igualmente revolucionários. O teatro surgiu como uma forma de unir reflexão e entretenimento, com tragédias e comédias que não só emocionavam, mas também provocavam debates sobre a vida, a moral e o destino humano. A arquitetura, com seus templos majestosos como o Partenon, tornou-se símbolo de harmonia e proporção, influenciando construções até os dias atuais. Visitar a Grécia, portanto, é muito mais do que fazer turismo. É caminhar pelo berço do pensamento crítico, da política e da cultura. É mergulhar em uma herança que atravessou milênios e perceber que, em muitos aspectos, ainda vivemos sob a influência do que foi sonhado e construído lá há milhares de anos. Assim, ao entender a grandiosidade da herança grega, da filosofia à democracia, do teatro às artes, da ciência à arquitetura, percebemos que a Grécia não é apenas um capítulo nos livros de história, mas um espaço vivo onde tudo isso começou. E é justamente esse encontro entre passado e presente que torna a experiência de visitar o país tão única. E não existe lugar melhor para iniciar essa jornada do que na própria alma da Grécia, Atenas. Nossa jornada pela Grécia não poderia começar em outro lugar senão em sua vibrante capital, Atenas. Essa cidade é uma mistura única de passado glorioso e presente dinâmico. Caminhar por Atenas é sentir, a cada esquina, a presença de mais de 2.500 anos de história convivendo em harmonia com a vida moderna. O símbolo máximo da cidade é, sem dúvida, a Acrópole.
um complexo arqueológico que abriga construções que marcaram a civilização ocidental. Entre elas, o majestoso Partenon, templo dedicado à deusa Atena, protetora da cidade. Subir até o alto da colina e contemplar o horizonte de Atenas é uma experiência quase espiritual. Ali, entre colunas de mármore que resistiram ao tempo, você compreende por que Atenas é chamada de berço da democracia e da sabedoria. Mas Atenas vai muito além das ruínas. Seus bairros contam histórias e oferecem experiências únicas. O charmoso Plaka, com suas ruelas estreitas, é um convite para explorar tavernas tradicionais, ouvir música típica e provar a deliciosa gastronomia grega. Dentre os sabores mais marcantes estão o azeite de oliva fresco, o queijo feta, a clássica moussaka e o popular gyros, que conquistam qualquer paladar. Quando o sol se põe, Atenas revela outro lado de sua personalidade, uma vida noturna vibrante. Bares e cafés se enchem de people, e o clima de festa contagia até mesmo os visitantes mais discretos. Entre o peso da história e a leveza da modernidade, Atenas se mantém como o coração pulsante da Grécia, uma cidade que nunca deixa de surpreender. Depois de explorar Atenas, percebemos como a capital é capaz de reunir em um só espaço o peso da história e a energia da modernidade. Mas a Grécia não se resume apenas à sua vibrante capital. Grande parte da magia do país está espalhada pelo mar, em cenários que parecem saídos de um sonho. É nas ilhas gregas que a natureza e a tradição se encontram de forma única, oferecendo experiências completamente diferentes de Atenas. E cada ilha, com suas cores, sabores e estilos de vida, revela uma nova face desse país fascinante. Vamos então navegar por esses pequenos paraísos que fazem da Grécia um destino tão inesquecível. Se existe um aspecto que transforma a Grécia em um verdadeiro sonho para viajantes do mundo inteiro, sem dúvida são as suas ilhas. Espalhadas pelo mar Egeu e pelo mar Jônico, elas somam milhares, mas apenas algumas centenas são habitadas. Cada uma guarda um charme único, uma mistura de paisagens naturais deslumbrantes, tradições culturais e hospitalidade calorosa, que fazem qualquer visitante se sentir em casa. Explorar as ilhas gregas é, na verdade, viver várias viagens dentro de uma só, pois nenhuma é igual à outra. A mais famosa entre todas é Santorini, conhecida como o cartão postal da Grécia. Suas casinhas brancas de arquitetura cicládica, com portas e janelas azuis, parecem desafiar a gravidade ao se equilibrar nas encostas vulcânicas. A vista do pôr do sol em Oia é uma das mais celebradas do mundo. O céu se tinge de tons de laranja, rosa e vermelho, refletindo no mar Egeu e criando uma atmosfera mágica. Além das paisagens, Santorini também oferece vinhos premiados e praias de areia vulcânica, como a Red Beach e a Black Beach. Já Mykonos é sinônimo de festa e glamour. Frequentada por celebridades e turistas que buscam a animação, a ilha tem praias badaladas, como Paradise Beach e Super Paradise, repletas de bares e música eletrônica que duram até o amanhecer. Mas Mykonos também tem um lado mais tranquilo. Ruas estreitas e labirínticas do centro, chamadas de Chora, revelam moinhos de vento icônicos e lojinhas de artesanato, que encantam quem deseja desacelerar. A maior de todas as ilhas é Creta, um verdadeiro universo dentro da Grécia. Rica em história, foi palco da civilização minoica, considerada uma das mais antigas da Europa. Em Knossos, é possível visitar as ruínas do lendário palácio associado ao mito do Minotauro. Mas Creta também é natureza em estado puro, trilhas pelo desfiladeiro de Samaria, praias paradisíacas como Elafonise e Balos, além de vilarejos tradicionais que preservam a culinária autêntica e o estilo de vida simples dos habitantes locais. Rhodes, por sua vez, guarda memórias de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Embora a estátua gigante não exista mais,
A ilha compensa com sua cidade medieval fortificada, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Passear pelas ruas de pedra de Rhodes é como voltar ao período dos Cavaleiros de São João, que transformaram a região em um importante centro militar e cultural. Outras ilhas também merecem destaque, como Corfu, com forte influência veneziana e italiana, resultado de sua história como ponto estratégico no Mediterrâneo. Zakynthos, famosa pela Navajo Beach, uma das praias mais fotografadas do mundo, e ainda Naxos e Paros, que oferecem uma combinação de praias tranquilas, montanhas verdes e tradições gregas autênticas. Cada ilha é um microcosmo de beleza, cultura e estilo de vida. Se Santorini emociona com sua poesia visual, Mykonos encanta com energia e festas. Creta ensina história viva. Rhodes leva para a Idade Média e Zakynthos impressiona pela natureza. Juntas, elas compõem um mosaico de experiências inesquecíveis que tornam a Grécia muito mais do que um destino turístico. Tornam-na uma coleção de pequenos paraísos à espera de serem descobertos. A Grécia não é apenas famosa por sua história milenar ou por suas paisagens paradisíacas. Ela também se destaca pela cultura viva e pelas tradições que resistem ao tempo. Um dos aspectos mais marcantes é a hospitalidade grega, conhecida como filoxenia. Desde a antiguidade, quando acreditava-se que receber bem um visitante era uma forma de honrar os deuses, os gregos cultivam o hábito de abrir suas casas e compartilhar o que têm. Até hoje, essa característica faz com que turistas se sintam não apenas bem-vindos, mas parte de uma grande família. A música e a dança são outro pilar fundamental. Nos casamentos, festas populares ou celebrações religiosas, é comum ver todos participando das danças em círculo, como o famoso sirtaki, popularizado mundialmente pelo filme Zorba, o grego. A melodia da buzuki, instrumento típico, e os passos compassados criam uma atmosfera de alegria contagiante, onde até o visitante mais tímido acaba se juntando à roda. A religião ortodoxa também desempenha papel central na identidade grega. Igrejas e mosteiros, muitos decorados com ícones dourados e afrescos coloridos, estão espalhados por todo o país. Entre os exemplos mais impressionantes estão os mosteários de Meteora, erguidos no alto de imensos rochedos, que parecem tocar o céu. Esses locais não são apenas centros espirituais, mas também verdadeiras obras-primas arquitetônicas e paisagens de tirar o fôlego. Assim, ao vivenciar a cultura grega, o visitante descobre um povo que valoriza a alegria, a fé e a convivência, mantendo vivas tradições que transformam cada encontro em uma experiência única. Explorar as ilhas gregas é mergulhar em cenários de tirar o fôlego, mas a Grécia vai além de suas paisagens paradisíacas. O que realmente dá alma ao país são suas tradições e a maneira calorosa com que o povo vive e recebe seus visitantes. A Grécia não é apenas o berço da civilização, mas também um dos países mais fascinantes quando o assunto é beleza natural. Sua geografia diversa combina praias paradisíacas, montanhas imponentes, formações rochosas únicas e até florestas verdejantes. É como se cada canto do território tivesse sido cuidadosamente moldado para encantar visitantes. O Mar Egeu e o Mar Jônico, com suas águas cristalinas em tons de azul intenso, são um espetáculo por si só. Banhar-se nessas águas é como mergulhar em um quadro pintado à mão, onde o horizonte se mistura ao infinito. Muitas praias gregas, como Navajo em Zakynthos ou Elafonise em Creta, estão entre as mais belas do mundo. As montanhas também têm papel de destaque. O lendário Monte Olimpo, considerado a morada dos deuses na mitologia, oferece trilhas que levam a paisagens deslumbrantes, combinando lendas antigas com a aventura do ecoturismo. Já as formações rochosas de Meteora, com seus monólitos gigantes, parecem saídas de um cenário de fantasia. No topo desses penhascos, mosteiros suspensos completam a atmosfera mágica do lugar. Outro tesouro natural
é a caverna de Melissane, em Kefalônia. Seu lago subterrâneo, iluminado pela luz do sol que penetra por uma abertura no teto, cria reflexos tão intensos que a água parece brilhar. Cada paisagem da Grécia revela um lado diferente do país. Do silêncio místico das montanhas à energia vibrante do mar. É um convite para se perder na natureza e descobrir que, assim como sua história, a beleza grega também é eterna. E enquanto a Grécia encanta com suas paisagens naturais, suas montanhas, mares e cavernas, é impossível não sentir a presença das histórias e lendas que surgiram nesse mesmo cenário. Afinal, a beleza do país está profundamente ligada à mitologia que ainda vive no imaginário de todos nós. Não dá para falar da Grécia sem mencionar sua mitologia. Zeus, Poseidon, Atena, Afrodite e tantos outros deuses e heróis ainda vivem no imaginário popular. Visitar o Monte Olimpo ou o Templo de Apolo em Delfos é como estar diante dos cenários onde essas histórias nasceram. A mitologia grega não é apenas uma coleção de lendas, mas um reflexo da forma como os antigos explicavam o mundo e seus mistérios. E mesmo hoje, milhares de anos depois, essas histórias continuam inspirando filmes, livros, jogos e séries. Embora a Grécia seja eternamente lembrada por suas lendas e mitos, ela não vive apenas do passado. O país também pulsa no presente, mostrando criatividade, modernidade e uma energia que surpreende a todos que o visitam. Quando pensamos na Grécia, é comum que a mente viaje imediatamente para seu passado glorioso. Os filósofos, os templos, os mitos e as grandes batalhas da antiguidade. Mas limitar a Grécia apenas à sua herança histórica seria um grande engano. O país, no presente, é vibrante, criativo e cheio de energia, mostrando que consegue honrar suas tradições ao mesmo tempo em que se reinventa. Nos últimos anos, a Grécia enfrentou importantes desafios econômicos, mas o espírito resiliente do povo grego se destacou. Em vez de se render às dificuldades, muitos jovens têm buscado novas formas de empreender, apostando em setores como tecnologia, design, cinema, moda e música. Startups gregas vêm ganhando espaço internacional, enquanto festivais culturais e de cinema, como o de Tessalonique, atraem visitantes de todo o mundo. Na música, artistas gregos contemporâneos misturam ritmos tradicionais com tendências globais, mostrando que a identidade helênica continua viva e em constante evolução. Além disso, a Grécia continua sendo um dos destinos turísticos mais desejados do planeta, recebendo milhões de visitantes todos os anos. E não é difícil entender o porquê. Além das ilhas paradisíacas e das ruínas históricas, o país oferece uma vida urbana agitada, gastronomia deliciosa e uma hospitalidade que transforma qualquer viagem em uma experiência inesquecível. Conhecer a Grécia é mais do que uma simples viagem. É uma experiência transformadora. É caminhar pela história, mergulhar em mitos e lendas, saborear uma das gastronomias mais saborosas do mundo e se encantar com paisagens que parecem pinturas. Seja para explorar as ruínas de Atenas, relaxar nas praias das ilhas, dançar ao som da música tradicional ou simplesmente apreciar um pôr do sol em Santorini, a Grécia tem algo a oferecer para todos. Então, se você sonha em viver uma viagem inesquecível, coloque a Grécia no topo da sua lista, porque lá, cada passo conta uma história, cada olhar revela uma beleza e cada momento se transforma em memória eterna. E lembre-se, viajar não é só sobre ver lugares. É sobre sentir emoções, colecionar histórias e provar que sonhos podem sim se tornar realidade.